Oi pessoal, aqui é a professora Simone Eleutério e na aula de hoje eu vou trabalhar com vocês esse modelo de poncho com mangas. É um poncho que ficou com um caimento bem bonito, como vocês estão vendo aí. Antes de começar a aula, eu gostaria de convidar você para se inscrever aqui no canal, ativar o sininho e, claro, se você gostar da aula, deixe o like e compartilhe o vídeo com seus amigos. Para trabalhar o poncho, eu vou usar o fio bambu da Círculo. Eu usei 4 novelos nesse tamanho. O tamanho do poncho é um tamanho único que veste até o tamanho G. Se você quiser fazer ele um pouco maior, conforme eu passo as medidas e também a receita no vídeo, você pode acrescentar um novelo para fazer algumas carreiras a mais. Bem, pessoal, o fio bambu é sem comparação, eu amei esse fio. Ele vem em novelos com 200 gramas, 262 metros, rende super bem. E o tex dele é ali similar ao tex do fio Amiga, que é um tex 763. Ele tem a composição de 54% de acrílico, 23% de bambu e 23% de algodão. Vamos trabalhar usando a técnica do crochê, agulha 5 a 7. Eu usei a 5, mas o meu ponto é bem solto. Se o seu ponto for um ponto mais apertado, você pode usar a agulha 6 a 7. O poncho, ele tem que ficar com um caimento bem soltinho. Então, o ideal é que você faça uma amostrinha com alguns pontos altos para que você veja se ele está bem soltinho como o meu. Se não, só aumentar a numeração da agulha. Se você tiver uma agulha um pouco mais grossa também para fazer as correntinhas iniciais, é bem legal porque as correntinhas ficam bem elásticas, conforme eu vou explicar para vocês durante a aula. Como eu disse, usei 4 novelos. Ah, e essa cor é a cor 7836, caso você queira fazer com a mesma cor. Lembrando que esse poncho você vai poder trabalhar também de acordo com as medidas. Então, você vai poder usar fios mais finos ou mais grossos que o bambu, caso você queira fazer a substituição. Bem, agora sim, vamos dar início à aula. Medindo da parte onde eu iniciei até a última carreira do acabamento, temos 52 centímetros no total. No braço, medindo desde a parte que eu comecei, descendo até o punho, tenho o total de 60 centímetros. E aqui na parte da divisão, onde eu deixei separadas as mangas, 45 centímetros. Inicio o poncho fazendo um cordão com 72 correntinhas. Deixo esse cordão bem retinho para que ele não fique torcido e faço a união da primeira com a última correntinha, fechando com um ponto baixíssimo. Aqui eu tenho a argola inicial, onde eu trabalho o início do poncho. Dica: eu vou trabalhar toda a base com a agulha número 5. Eu trabalhei as correntinhas com a agulha, olha como ela ficou bem solta e também bem elástica. Eu trabalhei as correntinhas com a agulha número 8. Mas por que trabalhar as correntinhas iniciais com uma agulha mais grossa? Justamente para que aconteça isso. Ela fique com essa elasticidade aqui nas correntinhas
E com isso, eu fico com um acabamento e também com um conforto maior nessa parte onde faremos depois a gola. Depois que eu trabalhei, então, as 72 correntes, fechei com um ponto baixíssimo. Eu subo 3 correntinhas. Aqui eu já vou trabalhar nesse primeiro ponto o leque inicial. Então, eu volto nessa primeira correntinha e faço um ponto alto. Já fiquei com 2 pontos, pois conto as correntinhas como um ponto. Faço uma corrente de separação e nessa mesma correntinha, na primeira corrente, eu faço mais 2 pontos altos. Tenho aqui o meu primeiro leque, 2 altos, uma corrente e 2 pontos altos. Depois disso, eu sigo fazendo um ponto alto para cada correntinha de base até completar 17 pontos altos. Fiz o leque, faço 17 pontos altos e depois volto para trabalhar o segundo leque de divisão. Finalizei os 17 pontos, faço na próxima correntinha o leque. Como eu já fiz lá no primeiro, trabalho 2 pontos altos, uma corrente e 2 pontos altos. Depois que eu terminei o leque, eu já trabalho novamente, como eu fiz na primeira parte, um ponto alto para cada correntinha de base até completar 17 pontos. Eu vou repetir esse processo por 4 vezes. Teremos 4 divisões, ou seja, leque, 17 pontos, leque, 17 pontos, leque, 17 pontos e os 17 pontos finais para encontrar o primeiro leque. Vou repetir essa sequência e volto dando continuidade. Cheguei ao final da carreira, tenho os 4 leques de divisão separados por 17 pontos altos. Quando eu chego aqui no final, eu fecho com um ponto baixíssimo na terceira correntinha e sempre caminho com pontos baixíssimos até ficar no espaço central do leque, ou seja, onde eu tenho a correntinha. Aqui eu faço agora, nessa carreira e todas as outras próximas carreiras, eu inicio da mesma forma. Faço 4 correntinhas, 3 que eu conto como ponto alto e uma para corrente de divisão. Faremos daqui para frente um ponto alto, uma correntinha e um ponto alto sobre o leque de base. Depois eu sigo um ponto para cada ponto alto até chegar no próximo leque. Essa sequência eu vou manter por toda a base. Ponto alto sobre ponto alto e trabalho um leque como se ele fosse um V, né? Porque ele só tem um ponto, mas eu vou chamar de leque toda a base para ficar mais fácil pra gente. A primeira carreira eu fiz o leque 2 pontos, uma corrente e 2 pontos. Daqui pra frente, sempre um ponto, uma corrente e um ponto. Percorri um ponto para cada ponto de base até chegar aqui no último ponto. Tenho o espaço da corrente. Em todos os espaços onde eu tenho a correntinha, eu faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Restante da base, um ponto alto para cada ponto de base.
Eu vou circular dessa forma toda a carreira, volto fazendo o fechamento dessa segunda carreira, o início da terceira, para que não fiquem dúvidas, e depois já falo por quantas carreiras em média vamos prosseguir. Cheguei ao final da segunda carreira, fechei com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, e todo início de carreira eu faço mais um baixíssimo para ficar no espaço da corrente. Eu sempre começo aqui no espaço da correntinha, sempre fazendo as 4 correntes que correspondem 3 ao ponto alto e uma para vira. Venho no mesmo espaço da correntinha e faço um ponto alto. Depois sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base até chegar no espaço da divisão, onde eu tenho a correntinha. Aqui nesse espaço, eu sempre faço um ponto alto, uma corrente e um ponto alto. Nas 4 partes, sempre trabalho um ponto alto para cada ponto de base. Eu vou seguir dessa forma até completar 22 carreiras. Por que 22 carreiras? Na verdade, essas 22 carreiras eu considero como uma média. Mas se a pessoa for mais alta, aqui em média para uma pessoa de 1,60 m. Se a pessoa for mais alta, eu quero ele mais compridinho, ou mesmo se a pessoa quer ele mais comprido, posso fazer mais carreiras também. Então, só para vocês terem uma ideia. Então, agora eu vou adiantar e fazer as 22 carreiras, para depois deixarmos a parte da manga separada. Aqui, eu só vou passar a divisão dessa parte aqui, onde depois eu vou fazer a gola, da parte do decote, porque depois, com a gola, ela vai dar uma ajustada. E eu quero mostrar certinho para vocês, como eu já passei também as medidas do poncho, as medidas aqui do início. Porque com as medidas, vocês podem trabalhar com um fio mais fino, por exemplo, o molê, um fio praticamente similar aqui, o Amiga, o Classic Pull, ou um fio mais grosso como o Urbano, porque você vai se guiar totalmente pelas medidas. Vamos lá. Aqui, ó, sem esticar muito, eu só vou acertar assim para deixar ele mais retinho. Tenho aqui cerca de 31 centímetros, ou seja, ele, né, circular agora, olha lá, 31 centímetros. Então, circunferência em torno de 62, 63 centímetros da parte das correntinhas. Então, faz a argola, faça a primeira carreira e assim você já consegue ver se tem aproximadamente. Pode ser um pouquinho mais, um pouquinho menos. Bem, agora, como eu disse, eu vou adiantar as 22 carreiras e depois eu volto dando continuidade. Completei as 22 carreiras da base. Eu tenho aqui, em centímetros, 35 centímetros, contando desde a primeira até a carreira de número 22. Aqui, esse comprimento, ele é opcional, ele vai ficar mais ou menos um pouquinho acima da cintura. Depois que eu atingir mais ou menos em torno de 22 centímetros, posso fazer um pouco mais ou um pouco menos,
eu trabalho a divisão, deixando essa parte lateral de um lado e do outro já separada, onde vamos trabalhar depois as mangas. Então, eu venho, aqui eu já estou praticamente no leque, eu fiz o fechamento, faço um ponto baixíssimo para ficar em cima do leque. Aqui no leque eu trabalho uma, duas, três correntinhas e faço um ponto alto. Então, fiquei com 2 pontos nessa primeira parte. Essa lateral eu deixo como manga, então eu pulo toda essa parte e já venho no próximo leque. No espaço da correntinha, eu trabalho 2 pontos altos. Então, olha só, separação. Parte da manga, deixo ali na espera. E agora, trabalho um ponto para cada ponto de base. Eu não preciso mais fazer o aumento aqui dentro do leque, até porque eu já fiz os 2 pontos. E agora, eu sigo. Um ponto alto para cada ponto de base, até chegar no próximo leque, onde faremos a divisão da segunda manga. Prontinho, já cheguei aqui no próximo leque e eu repito o que eu fiz no leque anterior. Eu trabalho 1, 2 pontos altos, pulo toda a parte da segunda manga e venho no próximo leque. E ali também trabalho 2 pontos altos. E agora, sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no início da carreira que fizemos. Com isso, olha só, desse lado, a divisão da manga, a base reta do corpo e a divisão da segunda manga. Agora, eu trabalho, como eu disse, até chegar aqui no primeiro ponto que fizemos e volto dando continuidade nessa parte da base, onde depois vamos fazer a barra de acabamento. Cheguei ao final da carreira, eu tenho aqui os 2 primeiros pontos que eu fiz sobre a correntinha do leque. Depois que eu fiz o último ponto aqui, eu venho, conto 1, 2, 3 e fecho na terceira corrente com um ponto baixíssimo. Agora, eu venho com pontos baixíssimos só para iniciar a carreira no primeiro ponto desse lado e marcar o final e o começo aqui de cada carreira, que fica aqui bem embaixo da parte da cava. Agora, eu venho sempre iniciando com as 3 correntinhas, próximo ponto, um ponto alto, e eu circulo toda a base, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Um ponto em cada ponto que eu tenho na carreira anterior, e já fico com essa parte da manga separada. Bem, aqui mostrando para vocês como está a confecção da peça até agora. Manga de um lado, manga do outro, a parte de cima da gola e aqui onde estamos descendo o corpo. Eu já fiz a carreira da separação e depois uma carreira toda em ponto alto, circulando toda a base.
O que eu vou fazer agora? Mais 2 carreiras em ponto alto, ou seja, dando toda a volta na carreira. Inicio com as 3 correntinhas, um ponto alto para cada ponto de base e finalizo com um ponto baixíssimo. Ficando com 3 carreiras no total, já que fiz uma, faço mais 2. Posso fazer mais? Pode, com certeza. Você pode provar, você pode pedir a medida para quem você está confeccionando. Essa parte das 3 carreiras não é a última parte. Depois ainda teremos o arredondamento e o acabamento da barra. Então, ainda falta bastante coisinha até a gente finalizar esse comprimento total. Eu vou fazer as minhas 2 carreiras em pontos altos e volto dando continuidade. Já finalizei as 3 carreiras retas e vocês vão observar que eu coloquei em uma lateral um marcador e na outra também. Por quê? Tanto de um lado quanto do outro do marcador, eu vou trabalhar 5 pontos baixos. Total de 10 pontos baixos aqui nas laterais, que fica bem na divisão onde eu fiz a parte da cava, a divisão deixando as mangas separadas. Para um lado, 5, para o outro, 5. Para um lado, 5, para o outro, 5. Aqui, como eu já inicio a carreira bem no marcador, porque eu finalizo bem na parte ali da cava, eu faço o seguinte, eu já começo com uma correntinha, que corresponde a um ponto baixo, e venho trabalhando 2, 3, 4, 5. Fiz 5 pontos baixos, eu volto a trabalhar em pontos altos e trabalho ponto alto sobre ponto alto até restarem os últimos 5 pontos antes de chegar no marcador, no próximo marcador que fica bem na direção da segunda cava. Prontinho, já percorri aqui, restando 5 pontos para chegar no marcador, ou seja, bem na parte central ali da cava. Eu paro de trabalhar em pontos altos e começo a trabalhar em pontos baixos. 5 pontos antes do marcador, 5 pontos depois do marcador. Total de 10 pontos baixos. Então, fiz os 5 antes, eu posso deixar o marcador aqui mesmo e faço 5 depois. Completei os 5, eu volto a trabalhar em pontos altos, trabalhando ponto alto sobre ponto alto, até restarem os 5 pontos para chegar no marcador aqui do outro lado. Faço os últimos 5 em pontos baixos, finalizo com um baixíssimo. Eu volto para terminar essa parte aqui da carreira junto com vocês, porque aí eu já começo a próxima também junto, para que não fiquem dúvidas. Já cheguei ao final da carreira e aqui eu também fiz os 5 pontos baixos. 5 de um lado, 5 do outro. Venho na correntinha que eu já contei como o primeiro ponto baixo e fecho com baixíssimo. Faço uma correntinha, conto como um ponto baixo e sigo trabalhando até completar os 5 pontos. Então, 3, 4, 5. Agora, eu já começo, ó, novamente a trabalhar os pontos altos. Ou seja, uma repetição da carreira anterior.
Agora, ponto alto sobre ponto alto, até percorrer toda essa parte, restando os últimos 5 pontos baixos. E eu faço 5 de um lado, 5 do outro, que fica aqui o total de 10 pontos. Percorro depois em pontos altos, faço os 5 últimos pontos em ponto baixo, fecho com um baixíssimo, ficando dessa forma com os 10 pontos baixos de um lado, 10 pontos baixos do outro. Eu vou trabalhar por 3 carreiras dessa mesma forma. Já fizemos uma, estou iniciando agora a segunda e depois dessa eu ainda trabalho a terceira carreira. A mesma coisa da primeira, então eu faço uma repetição, faço a primeira, a segunda e a terceira, exatamente iguais, ponto alto sobre ponto alto e os 10 pontos baixos de cada um dos lados. Depois que eu terminar essas 3 carreiras, eu fico com um leve arredondado na parte da frente e na parte de trás. Posso fazer mais compridinho? Pode, aí é você que determina. Tanto eu posso fazer mais carreiras retas aqui onde eu fiz as 3, quanto eu posso fazer mais carreiras onde eu tenho essa parte com esse leve arredondado. Eu vou fazer as minhas, volto mostrando como está a peça e depois vamos para a barra. Já finalizei as 3 carreiras, como eu disse, ele fica agora com esse leve arredondado, as 3 carreiras com os 10 pontos altos aqui na parte lateral de cada um dos lados. Agora, eu vou dar início à barra. Eu vou trabalhar a barra um por um. O que eu faço? Eu passo a agulha por trás desse primeiro ponto, que é um ponto baixo, busco a laçada, tenho as 2 laçadas, eu fecho e faço 2 correntinhas. Eu tenho aqui o meu primeiro ponto alto em relevo à frente. O próximo é relevo atrás, então eu venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente do ponto, busco o fio e levo lá para trás e faço o meu ponto alto em relevo atrás. O próximo, à frente, passo a agulha por trás do ponto, busco a laçada e trago ela aqui para frente. E trabalho o meu ponto alto em relevo à frente. O próximo, atrás. O próximo, à frente. Próximo, atrás. Venho com a agulha lá de trás, cruzo pela frente, buscando a laçada e levando ela lá para trás. E trabalho o ponto alto em relevo. Um relevo à frente, um relevo atrás. Um relevo à frente, um relevo atrás, até circular toda a carreira, tanto passando pelos pontos baixos, quanto pelos pontos altos. Circulando toda a carreira, eu volto para fazer o fechamento e já iniciar a próxima. Já cheguei ao final da carreira e aqui eu finalizo com um ponto baixíssimo e vou para a segunda carreira. Fizemos a primeira carreira da barra, eu vou trabalhar 3 carreiras no ponto barra 1 por 1. Agora, para iniciar a segunda carreira, passo a agulha por trás do primeiro ponto, busco a laçada, trazendo ela aqui para frente, fecho as 2 laçadinhas e faço 2 correntes. Primeiro ponto alto em relevo à frente, como eu já tinha na base. E eu sigo dessa forma por toda a carreira. Olho o ponto que eu tenho na base, onde eu tenho o relevo atrás, eu faço o relevo atrás,
E onde eu tenho relevo à frente, eu faço relevo à frente. Dou toda a volta na carreira, chegando aqui no final, faço o fechamento com um ponto baixíssimo e inicio a próxima da mesma forma que eu iniciei essa carreira. Trabalho até completar as 3 e depois vamos para a manga. Já finalizei as 3 carreiras da barra. Agora, vamos para a confecção da manga. Eu já adiantei uma das mangas para que vocês possam ver como fica o resultado final. A outra manga eu confecciono junto com vocês. Eu fiz todo o começo e final de carreira, as diminuições e uma barrinha no final, na parte do punho. A base da manga vai ser toda trabalhada em pontos altos. Então, eu venho aqui no ponto, logo depois da divisão, onde eu tenho o leque, prendo um ponto baixo e faço 2 correntes. Já conto como primeiro ponto. E sigo trabalhando toda a volta, fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Como eu já fiz em toda a base da peça até agora. Então, em cada ponto alto de base, eu faço um ponto alto. Dando toda a volta aqui na abertura. Quando eu chegar aqui no último ponto, antes da divisão aqui, onde eu tenho o leque da correntinha, eu volto porque eu vou fazer o fechamento aqui dessa carreira, passando aqui nos pontos onde eu dividi, deixando a manga separada. E depois daremos continuidade, onde eu vou mostrar como vamos diminuir carreira a carreira nessa parte bem embaixo da cava. Percorri toda a volta, um ponto alto para cada ponto. E chegando aqui no finalzinho da carreira, eu tenho de um lado os pontos altos, do outro os pontos altos. Aqui já o início da carreira, eu fico com essas 2 carreiras aqui, ó, com os pontos lateralmente, como se o ponto tivesse deitadinho. O que eu vou fazer? Eu venho no espaço onde eu tenho a correntinha do leque, faço só a metade do ponto. Venho nesse ponto alto, onde eu tenho a carreira em pontos altos, que eu fiz ali a divisão para deixar a manga, eu passo nesse ponto, faço só a metade do ponto. Depois eu venho, bem entre eles, eu tenho um ponto alto, ó, que já fica na carreira de baixo. Passo a agulha antes do ponto, faço a metade do ponto alto, deixo na agulha e agora eu fecho todos de uma única vez, para que não fique um espaço vazado aqui embaixo do braço. Fechei os 3 pontos juntos, aqui do outro lado, para finalizar a carreira, eu vou fazer o mesmo processo, só que aqui do outro lado. Então, ponto central, eu faço metade do ponto alto antes desse ponto. No ponto que eu tenho a carreira aqui lateralmente, faço metade do ponto alto e deixo ele ali na agulha. E lá na correntinha do leque, metade do ponto alto e deixo na agulha. E fecho os 3 de uma única vez. Agora, finalizando a carreira, eu fecho com um ponto baixíssimo no primeiro ponto que fizemos. Então, ó, fica super fechadinha essa parte aqui embaixo do braço. Agora, eu começo as diminuições,
O que que eu vou fazer? Todo começo e final de carreira, eu vou trabalhar diminuindo um ponto de um lado e um ponto do outro por algumas carreiras e depois 2 pontos de um lado, 2 pontos do outro, ou seja, começo da carreira e final de cada carreira. Aqui, então, já começo fazendo a diminuição, eu passo a agulha no próximo ponto e fecho as 2 laçadinhas. Onde eu tinha 2 pontos, fiquei com 1. Faço 2 correntes, agora eu tenho a altura do primeiro ponto alto. E sigo trabalhando um ponto alto para cada ponto de base, até dar a volta em toda a carreira. Restando os 2 últimos pontos, eu volto, porque nesses 2 últimos pontos, faremos a diminuição, fechamento da carreira e depois iniciaremos a próxima, já fazendo a diminuição. Cheguei no finalzinho da carreira e eu tenho os 2 últimos pontos. Venho nesse próximo ponto, faço a metade do ponto e deixo na agulha, venho no próximo, metade do ponto e deixo na agulha e fecho os 2 juntos. Conto aqui os 2 pontos que fechamos com um ponto baixo, então 1, 2 e 3, contando as correntinhas. E aqui eu fecho com um ponto baixíssimo. Finalizei a carreira. Teremos no total 4 carreiras, diminuindo um ponto de cada lado, tanto aqui no início quanto no final da carreira. Eu fiz uma, ainda faremos mais 3 carreiras, iniciando sempre passando a agulha no próximo ponto e fechando os 2 pontos juntos com um ponto baixo. 2 correntinhas para ficar com a altura do ponto, e agora eu sigo um ponto alto para cada ponto de base, até restarem os 2 últimos pontos. Fecho os 2 últimos juntos, fecho com um baixíssimo e começo tudo novamente, até completar essas 4 carreiras, diminuindo um ponto de cada lado. Já finalizei as 4 carreiras, diminuindo um ponto de cada lado. Tenho 5 carreiras na manga, pois fizemos a carreira do nivelamento e as 4 carreiras diminuindo um ponto de cada lado. Agora, eu vou continuar diminuindo até chegar na parte do punho. Só que faremos 2 diminuições de cada lado. Como eu faço? Basicamente, o mesmo processo. Inicio já passando a agulha no segundo ponto, fecho os 2 com um ponto baixo e faço 2 correntes. Venho no próximo ponto, metade do ponto, e não termino. Venho no ponto seguinte, metade do ponto, e não termino, e fecho os 2 juntos. Então, diminuí um ponto, depois, novamente, outro ponto. Onde eu tinha 4, eu fiquei com 2 pontos no total. Diminuí os 2 pontos, agora eu circulo toda a carreira até restarem os 4 últimos pontos. Por quê? Aqui no final também vou diminuir. Fecho 2 juntos, depois fecho 2 juntos, fazendo a diminuição de 2 pontos no início e 2 pontos no final de cada carreira. Eu vou circular, volto para fazer o fechamento e já aproveito para dizer por quantas carreiras vamos trabalhar dessa forma. Restando os 4 últimos pontos, eu venho no primeiro dos 4, faço a metade do ponto, não termino,
No próximo, metade do ponto e não termino, e fecho os 2 pontos altos juntos, diminui um ponto. Venho no próximo, metade do ponto alto e não termino. No ponto seguinte, metade do ponto alto e não termino. E fecho os 2 pontos altos juntos, fazendo a segunda diminuição. Conto o ponto baixo, 1, 2 correntinhas, fecho com baixíssimo. E inicio a carreira fazendo 1, 2 diminuições, circulo toda a carreira em pontos altos. Restando os 4 últimos pontos, eu faço as 2 diminuições do final da carreira. 2 diminuições no início, 2 no final, um ponto alto para cada ponto de base, circulando toda a carreira. E eu trabalho dessa forma por 6 carreiras no total. Já fiz uma, faço mais 5, repetindo esse mesmo processo, diminuindo 2 pontos no início e 2 pontos altos no final de cada carreira. Ficando no total com 11 carreiras. Depois disso, eu vou trabalhar o punho. Prontinho, base da manga, as 11 carreiras finalizadas. Aqui é a hora ideal para você medir, experimentar a peça, ou no caso, se for para outra pessoa que você não tenha como experimentar, você pode pedir as medidas para ver se está no tamanho ideal. Porque pessoas mais altas, com braços mais longos, mais carreiras, mais baixas, menos carreiras. Finalizei as 11 carreiras. Agora, se eu ainda não cheguei no tamanho, eu posso continuar aqui fazendo carreiras em pontos altos sem diminuições ou fazer um punho com mais carreiras. Como eu vou fazer o punho? É só trabalhar 3 carreiras na barra, 1 por 1, como eu fiz aqui na base da peça. Então, agora eu começo a trabalhar um relevo à frente, um relevo atrás, um à frente, um atrás, fazendo a barra 1 por 1. No meu, eu vou trabalhar 3 carreiras só de barra. Como eu disse, aqui o tamanho é de acordo com a pessoa. Depois que eu trabalhar essas 3 carreiras, eu vou arrematar o fio e já tenho a outra manga finalizada, como vocês viram, que eu já mostrei. Depois disso, vamos trabalhar a gola. Manga já finalizada, agora eu vou para a gola. A gola, eu tenho o seguinte, as 4 partes, frente, costas e as 2 mangas. Aqui eu tenho a divisão, onde eu fiz o leque que divide as 4 partes. Eu vou começar trabalhando, pulando onde eu fiz o leque, pulo esse ponto e pulo o próximo, porque aqui nessa parte do leque faremos a diminuição para o nivelamento da gola. Então, pulo onde eu fiz o leque e também pulo o próximo. Eu vou começar no ponto seguinte, onde eu faço um ponto baixo e 2 correntes. E depois eu sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base, até restar um ponto para chegar no leque de divisão. Então, quando faltar um ponto, ó, antes do leque, eu paro, volto fazendo essa parte e depois dou continuidade fazendo o restante da carreira. Restando um ponto para chegar no ponto onde eu fiz o leque, eu venho nesse ponto antes do leque, faço metade do ponto e deixo ele na agulha, eu não termino. Venho no ponto do leque, faço metade do ponto e deixo ele na agulha, não termino.
e venho no ponto seguinte, o ponto depois do leque. Faço metade do ponto e deixo ele na agulha. Agora, eu vou fechar os 3 pontos juntos, fazendo essa diminuição e o nivelamento da carreira. Nos 4 leques em volta da base, eu repito o mesmo processo, fazendo essa diminuição. Restante da carreira, um ponto alto para cada ponto de base. Finalizei a carreira de nivelamento da gola. E aqui, gente, é bem opcional. Eu posso fazer uma gola maior, com mais carreiras. Eu posso deixar como está aqui. Eu posso passar só uma carreirinha de ponto baixo. Na minha, eu vou trabalhar algumas carreiras na barra 1 por 1. O mesmo acabamento que eu fiz na parte de baixo da peça e também nos punhos, trabalhando um relevo à frente e um relevo atrás. Então, a mesma forma, inicio lá com o relevo à frente. E um relevo atrás. Onde eu fechei os 3 pontos, eu passo aqui, ó, por baixo dos 3 ou pela frente dos 3. Eu considero aqui só um ponto, porque eu fechei eles juntos, transformei o que eu tinha 3 pontos em apenas um. Então, só isso, circulo toda a carreira e faço quantas carreiras eu queira. Olha só, aqui para não ficar dúvidas, eu tenho os 3 pontos fechados juntos. O último ponto que eu fiz é um relevo à frente. Então, esse é relevo atrás e eu passo a agulha pelos 3 pontos e vou transformar em um só. Relevo atrás, um ponto só sobre os 3 que eu fechei. Restante da carreira, vamos continuar da mesma forma, um relevo à frente e um relevo atrás, sendo que eu trabalho aqui dessa forma, onde eu fechei os 4 leques ali na base. Continuei trabalhando as carreiras da gola, fiz aqui a carreira de nivelamento e 6 carreiras trabalhadas na barra 1 por 1. Olha só como ela fica bem elástica e dá um detalhe todo especial na peça. Agora, vamos para os acabamentos. Então, eu faço o seguinte, em todas as pontinhas que eu tenho de sobra de fio na peça, eu puxo o fio para o lado avesso por dentro do próximo ponto, venho um pouquinho mais para baixo na próxima laçadinha, formo uma nova laçada e passo o fio aqui por dentro. Trago um pouquinho mais para baixo. Esse nozinho de laçada, eu sempre costumo repetir ele pelo menos 2 vezes para que o arremate fique bem seguro. Então, procuro uma laçadinha que esteja próxima e já formo a nova laçada, passo o fio por dentro e depois eu levo por dentro de mais algumas laçadinhas do ponto e é só cortar o fio e já fica arrematado. Eu vou repetir esse mesmo processo de arremate em toda a peça. E depois, eu volto mostrando a peça já finalizada. Prontinho, pessoal! Poncho já finalizado, já arrematei as pontinhas e com isso eu também finalizo a aula de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Não se esqueça de deixar o like e compartilhar o vídeo com seus amigos. Tchau, tchau!